O que é a maçonaria e por que ela está rodeada de mistério e polêmicas no mundo inteiro, e desde que foi criada, ou então, pelo menos, que veio à tona a existência deste grupo de pessoas que se unem por algum motivo, dependendo do que for. Olha só, é interessante. O que é a maçonaria? Essa é a pergunta que a BBC News Mundo respondeu. Eu não sei, eu não li esse artigo. Geralmente eu não gosto de ler o artigo, porque eu gosto de ler e também tendo as reações da forma mais natural possível. Eu tenho uma noção do que seja estes grupos maçônicos, mas eu não sei exatamente o que pensa uma pessoa lá no Reino Unido, ou de onde foi que foi escrito. Foi 25 de fevereiro de 2018, mas ele foi atualizado em 4 de outubro de 2022. É muito interessante, tenho certeza disso, porque o tema maçônico é um tema realmente rodeado de mistérios e polêmicas, e sem delongas, vamos fazer a leitura para entendermos então melhor o que é a maçonaria e quais são os seus mistérios. Olha aqui o símbolo maçom. Maçons britânicos têm optado por se defender publicamente de acusações. Aqui está o tema, o símbolo deles. De vez em quando voltam as manchetes de jornais mistérios envolvendo os maçons e supostas influências das elites dirigentes da maçonarias sobre a sociedade. Entre os motivos para isso estão a antiguidade e a tradição de descrição em torno de grupos e, claro, o poder de influência de alguns de seus integrantes, como o ex-premier britânico Winston Churchill e o escritor Oscar Wilde. Estima-se que ao redor do mundo haja 6 milhões de pessoas ligadas à maçonaria. Hoje em dia, inclusive, tem sites para eles, sites de compra e venda que qualquer pessoa pode comprar, né? Ainda que originalmente a maçonaria tenha se constituído como uma sociedade secreta, hoje, ao menos no Reino Unido, tem optado por se defender publicamente das acusações. A grande loja unida na Inglaterra publicou anúncios publicitários de páginas inteiras em diversos jornais britânicos pedindo a fim da discriminação sofrida por seus membros, os quais se queixam de representação tergiversada feita deles. Quando, por exemplo, o jornal The Guardian noticiou a existência de 2 lojas maçônicas que operariam em segredo no Parlamento do Reino Unido, compostas por políticos ou jornalistas, em outras denúncias no Reino Unido, o presidente do principal sindicato das polícias da Inglaterra e do país de Gales disse que círculos maçons dentro da corporação estariam impedindo reformas voltadas à promoção das minorias como mulheres e negros. David Stemple, líder dos maçons ingleses e galeses, negou as acusações apresentadas no The Guardian e disse que nenhum de seus membros era parlamentar ou político. Não somos uma sociedade secreta, afirmou a BBC, agregando ser ridículo a notícia sobre o veto de policiais maçons a reformas corporativas. Cerimônias secretas. Stemple também disse que a maçonaria inglesa levaria o cabo a uma série de eventos a portas abertas para responder às perguntas da população sobre a natureza e o funcionamento da organização. Assim, dizem querer combater o hermetismo tradicionalmente associado aos maçons. Peter, um jovem maçom de Londres, disse ao Guardian: "Meus colegas de trabalho sabem que sou membro de uma loja e nunca me encontrei com nenhum irmão maçom que se negasse a tornar pública sua filiação ou escondesse o que fazemos. Cada loja, como são conhecidas as unidades básicas da organização, se reúne oficialmente 4 vezes ao ano em cerimônias de acolhida a novos membros que podem ter uma hora de duração, mas que ocorre nesses eventos sempre foi um segredo bem guardado. A melhor maneira de explicar é que como se fosse uma peça de teatro, em que todo mundo tem um papel", disse a BBC, um integrante da maçonaria britânica pedindo um anonimato. O venerável mestre, um dos mais altos cargos das lojas, é o ator principal, com a maioria das falas. À medida que você vai às cerimônias, tende a aprender as coisas. Há perguntas para as quais precisam aprender as respostas. Mas o que é dito nessas cerimônias nunca é revelado ao redor do mundo. De um lado, as maçonarias não veem com bons olhos o que seus membros discutam política ou religião. De outro, porém, um dos requisitos para entrar nas lojas é historicamente a crença em um poder superior. A tradição maçônica é baseada no Templo de São Salomão, disse a BBC Ana, integrante de uma das poucas lojas maçônicas femininas britânicas. É uma alegoria levemente baseada na religião. Dados sobre os maçons. Estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo.
Eles se reúnem em templos que chamam de lojas, em inglês lodge ou alojamento, que é onde antigamente se agrupavam os pedreiros responsáveis pela construção de igrejas e catedrais. As lojas são organizadas por região. Os maçons geralmente usam espécies de avental por conta de seu aparente elo com os antigos pedreiros das catedrais stonemasons, em inglês. Stonemasons, em inglês. Entre personagens históricos com elos com a maçonaria estão os políticos Winston Churchill e o escritor Oscar Wilde, Rudyard Kipling e Arthur Conan Doyle. Separação por sexo. A maçonaria segrega homens e mulheres em lojas distintas. Na Inglaterra, por exemplo, a primeira loja feminina foi criada em 1908 com um venerável mestre do sexo masculino. Depois passou a ser integrada apenas por mulheres, com um veto à presença masculina. E elas também são proibidas nas cerimônias masculinas. Segundo a maçom Ana, porém, fazemos os mesmos rituais que os homens, as mesmas cerimônias, ainda que estejamos completamente separados. Mas essa separação por gênero é comumente alvo de críticas, inclusive entre os próprios maçons. O maçom Peter, por exemplo, disse desejar que a grande loja britânica se modernize completamente algum dia e permita que ambos os sexos se misturem. Seria magnífico para a organização, opina. Outro maçom que pediu anonimato afirmou que a maçonaria está impregnada de tradições e seus rituais são peculiares, mas não são mais do que na Igreja Católica. Lealdade e o nepotismo. Questionados sobre o motivo que os levaram a ingressar nessa irmandade, os entrevistados citaram a veia social das lojas, que contribuem com ações beneficentes comunitárias e com o sentimento de lealdade e pertencimento fomentado pela maçonaria. Gosto de confiar nas pessoas, sou muito leal, então esse tipo de coisa, ser parte de comunidade, me atraiu, disse um deles à BBC. Ao longo dos anos você constrói relacionamentos, faz amigos e forma uma rede. Mas uso essa expressão com cuidado, porque essa rede não está lá para ser usada em meu benefício pessoal. Muitas vezes isso não é bem a verdade. De fato, uma das características que se costuma atribuir aos maçons é de que eles valem a posições sociais e profissionais para favorecer outros membros e a própria organização. Os maçons, porém, afirmam que isso é um mito. Sabemos que isso é verdade. Acho que no passado provavelmente houve casos de nepotismo e favorecimento, mas nunca soube de nenhum entre os maçons, afirma Ana à BBC. Aqui em Londrina é muito comum. Além disso, em diferentes momentos da história, a maçonaria foi acusada de conspirar e influenciar nos bastidores da política. Recentemente no Brasil, por exemplo. Stemples, o líder da grande loja maçônica britânica, afirmou que uma das investigações do Comitê Especial do Parlamento conclui não haver nada sinistro na atividade da maçonaria no país. O relatório desse comitê, porém, recomendou que seja exigido que os maçons com cargos na política e os demais órgãos públicos declarem publicamente seu pertencimento à Irmandade. Steve White, que acaba de deixar a presidência do Sindicato Policial Britânico e denunciou o suposto bloqueio de reformas para partes de maçons, opinou em entrevista ao Guardian que o que as pessoas fazem em sua vida privada é assunto delas, mas se torna um problema quando afeta seu trabalho. Houve ocasiões em que seus colegas suspeitaram que maçons foram um obstáculo para reformas. Temos que nos assegurar que pessoas estão tomando as decisões pelos motivos certos. Muitas vezes aqui em Londrina mesmo há juízes maçons que contribuem com alguns advogados. Irmãos, é difícil.